Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhe contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram então um conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres, e se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade. Um deles, chamado então Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento, resolveram então tirar-lhe a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui diante da condenação explícita de Jesus. Aqui, Jesus é condenado. Para alguns, as ações de Jesus, ela se torna motivo para crer, enquanto para outros, motivo para condenação, para descrença. Sabe que a palavra que deixa claro o medo que eles tinham de uma divisão muito grande entre o povo. Mas se Jesus não for eliminado, na cabeça deles, os romanos iriam então destruir a cidade. E Jesus estaria se tornando aqui um perigo para aquela sociedade da época. Havia ali uma divisão. À medida que Jesus se dá a conhecer e se revela mais claramente, a divisão aumenta entre eles, aqueles que creem, entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então, para alguns, as ações de Jesus elas se tornam motivo para crer, enquanto para outros, motivo para se firmar na descrença. Para os que não creem, a ressurreição de Lázaro se torna motivo para as autoridades ali de decidirem pela morte de Jesus. E Caifás, conforme o texto que nós vimos, ele pretende eliminá-lo, para que o povo possa viver mais tranquilo, apesar da ocupação romana. E ele pensa também, se Jesus não for eliminado, os romanos iriam então invadir a cidade. Senhor, que nós possamos viver a Tua palavra sem estarmos pautados no medo. Porque hoje nós vemos que em muitos lugares desse mundo, falar de Jesus já é um perigo. É um perigo contra a própria vida. Qual é a nossa atitude? Às vezes nós causamos divisão dentro da nossa casa, porque nem todos estão preparados para ouvir a verdade. Mas nós não podemos temer que Jesus possa nos iluminar. Esse é que deu a morte por cada um de nós, deu a vida por cada um de nós. Esse é que deu a vida para nos salvar. Eu quero pedir, Senhor, que através dessa bênção, todos aqueles que meditam o Sagrado Evangelho, ao compartilhar esse Evangelho, ao meditar essa palavra, possam hoje ser mais justificados das suas faltas. A minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, amanhã, claro, domingo, dia do Senhor, estaremos aqui refletindo a palavra. Fique na paz e compartilhe